Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, com grandes nomes aí do empreendedorismo, grandes nomes de gestão, da economia, política. Hoje aqui a gente está com uma pessoa que soma todos eles, né? Empreendedor, investidor, professor, né? E outras certificações aí. Muito obrigado. A gente está aqui com o Alexandre Krakowski, que eu conheço ele como professor, né, empreendedor, né? E agora pai também. É? O quarto emprego é pai. É o que dá mais trabalho. Esse daí é o famoso quarto tempo, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro tempo e agora o quarto tempo, né? Isso aí. Bom, prazer pessoal. Acho que agradeço o convite aqui do Sara, do Alex. Obrigado. Vocês podem chamar de Ale ou de Krakowski, o que for mais fácil. Ale com certeza. Krakowski, ele trava a língua e a gente passa vergonha aqui, né? Muito obrigado. Mas primeiro, então, só para falar um pouquinho da sua carreira, né? A gente conhece, a gente teve o prazer de receber um convite lá de dar uma aula lá um bate-papo com os alunos lá da Link, né? Mas falar um pouquinho também da Advisia, né? É assim a pronúncia? Advisia. Advisia. Um pouquinho do que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Até uma pergunta que a gente recebe muito aqui. A gente até viu, já vou jogar bucha para você. Mas lógico que a gente lida muito com empresas de capital aberto que são mais... A gente tem mais informações, mais acessíveis, né? Mas a gente já começa a ver esse movimento dos gigantes começando a raspar as empresas, pelo menos nacionais. Então, hoje, inclusive, a gente está gravando, teve um fundo gringo querendo comprar participação na Braskem. O Braskem talvez seja, na minha opinião, um dos ativos mais estratégicos de um país. Não quer dizer que seja bom ou ruim, ou que um país depende de uma petroquímica, né? E aí vem um fundo lá, né, de fora, faz uma avaliação, e é isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Então, fala um pouquinho acho que primeiro para a galera te conhecer um pouco mais, né, sobre certificação, né, CFA, enfim, mas qual que é a sua formação, e depois o bate-papo que vai ser muito focado no dia a dia de fusões e aquisições, né? O pessoal adora muito esse termo, mas sabe que na prática mesmo o que sai no jornal é só o filé mignon, né? Só o finalzinho ali. Aconteceu. O que saiu no jornal tem uns 8 meses de trabalho, às vezes 1 ano, às vezes até 2 anos por trás, que pouca gente conhece o contexto, e porque é uma informação confidencial, né? Sensível. Então, qualquer movimento já mexe nas ações da bolsa, mexe na ação da empresa, então é tudo tratado com muita confidencialidade. Mas eu vou guardar um pouco aqui pra gente falar depois. Mas se apresenta aí rapidinho para quem não te conhece. Né? Então... E todas as manhãs também, quem quiser te encontrar, pode se encontrar lá na faculdade, na escola. Pode, né? Na Link, tem o Instagram também, alexandre.krakowski, pode mandar qualquer pergunta lá, mensagem, costumo responder todo mundo. Eu falo que eu dou aula e depois o Instagram é a continuação da aula. A gente continua trocando umas figurinhas com os alunos. Eu sou formado em engenharia civil, então comecei na obra com estágio e aí já vi que não era aquilo que eu queria como carreira. 3 meses já tinha desistido da engenharia. O pessoal começou home office recentemente, começou a ouvir a reforma do vizinho. A vida do engenheiro civil é uma reforma, só que você é o vizinho que está fazendo reforma. Então eu passei um tempo ali na obra e já migrei para a área financeira. Eu entrei no Grupo Ultra, tem empresa de capital aberto, vocês conhecem bem, devem acompanhar, o GPA3, e rodei algumas áreas lá. Então comecei com relações com investidores, então recebia vários Sara-vales do mercado ali para reuniões, e vários deles chegavam lá, JP Morgan, né, Bank of America, não sei quem, vírgula CFA, não sei quem, vírgula CFA. O que é esse CFA? Que é tudo da mesma família, né? O que é? Para ser analista de research, os caras têm o são CFA, parentes, né? São parentes. E aí fui estudar o que era a certificação, né, que é o Chartered Financial Analyst, e que é uma certificação ouro do mercado financeiro, renomada lá fora, então Wall Street, qualquer lugar que você vai, o pessoal conhece. E eu falei, se eu quero fazer essa migração, já vou direto para o CFA. Então acabei prestando o CFA para integrar na área, né? É uma prova por ano, a prova tudo em inglês. E você estava na outra? Que ano que você estava na outra? 2014. 2014, 15, eu fiquei quase 7 anos lá. Na época que era a queridinha da bolsa, a Ultra, né? Era. Essa época aí era... Você tinha ter um portfólio de dividendos, né? Era 10 ações mais a Ultra, né? Um portfólio de blue chips, era 10 ações mais a Ultra, né? Todo lugar tinha a Ultra, né? Era queridinha. Qualquer movimento que fazia a Ultra, né? Comprou, fez um M&A, uma fusão, a Ultra sobe 10, né? Mas é engraçado, depois a gente fala um pouquinho disso, né? Mas depois o Ale saiu da Ultra, deixou de ser a queridinha da bolsa.
Eu morei algumas áreas lá, então tirei o CFA, fiz os cursos, demora 3 anos e continuei dando aula para quem quer tirar o CFA, CGA, CFP, outras certificações financeiras. Então, tenho aí uma carreira longa de professor em certificações. Aí no Ultra fui depois para tesouraria, desci para operações em supply chain e pricing, então entendendo do negócio, até voltar para a área de M&A, que é o famoso fusões e aquisições. O pessoal, cada um chama de um jeito, M&A, MA, M&A, já ouvi de tudo. Mas é compra e venda de empresas, né? Igual você compra e vende uma ação, só que você está comprando todas as ações da empresa, transferindo para um novo sócio. E esses nomes em inglês ficam muito mais bonitos, né? Quando a gente vai traduzir, né? Fusões e aquisições. FA, trabalha lá na área de FA, já acabou a graça, né? Nossa, foi rebaixado, né? Não dá nem vontade de trabalhar em fusões e aquisições, né? E bom, passei por essas áreas, voltei para M&A, na holding do grupo. Inclusive lá a gente fez, né, enquanto eu estava na área de M&A, a gente fez a venda da Oxiteno para a Indorama, que foi 1,3 bi de dólar, a principal concorrente da Braskem. A venda da Extra Pharma, essa é até uma história interessante, porque a gente estava quase assinando antes da pandemia com um player. E, vamos assinar, mas lockdown, então vamos deixar o contrato aqui para casa, semana que vem a gente volta e assina. Nunca mais voltou. Relançamos o processo no ano seguinte, fechou com a Pague Menos, já está tudo nos jornais, né? Já foi aprovado por CAD, é um processo longo, já tinha saído do Ultra, mas concretizou a aquisição, hoje já está integrada com a Pague Menos. Então, 400 lojas, também interessante também para o crescimento da empresa. A gente fez a venda também da Connect Car, e a estratégia era entrar em oil and gas, né? Faz a aquisição das refinarias da Petrobras. Então, você vende alguns outros negócios, faz caixa e compra a refinaria. É um movimento defensivo e acabou a negociação não evoluindo com a Petrobras, pedindo mais. O concorrente, que era a Cosan, também saiu da refinaria deles. Eles estavam... O concorrente entra e o Ultra não entra, você ficaria numa posição desvantajosa de competição. Você vai comprar da Petrobras ou comprar da Cosan e só distribuir. Então era meio que um movimento defensivo, você tá em refino. E acabou não evoluindo as negociações. Agora eu não sei mais o que o pessoal está pensando. Aí vocês têm que conversar com os analistas, com o CFO da companhia para entender a estratégia, pra onde que vai colocar esse caixa, né, que colocou nas aquisições. Muito bom. E vamos... E acho que assim, só para terminar o contexto, né, depois assessorei alguns empresários em outros movimentos do setor, automotivo, saúde, até cair na Advisia. Então, hoje eu sou VP de M&A na Advisia. A gente tem uma equipe completa lá que faz toda essa parte de assessoria, de fusões, aquisições e captação para middle market, né? Então você tem empresas grandes de capital aberto, tem muitas vezes um IB, né, um banco de investimento por trás, você tem todo um mercado de empresas e sócios empreendedores que é mal atendida e que quer fazer esses movimentos de fusões e aquisições, ou trazer um fundo de private equity para colocar dinheiro, crescer, comprar outras empresas, ou eventualmente até vender o negócio. Então, um sócio primeira geração, segunda geração, quer aposentar, ou tem uma oportunidade de mercado, que é um mercado que está aquecido, então ele contrata a Advisia, a gente entra fazendo toda essa assessoria para preparar a empresa para um investimento. E aí tem cases que sobram dentro da empresa, né? Então, desde empresas, acho que para citar alguns recentes, né? A gente assessora a Desktop, então, que está hoje na bolsa. O sócio, né, fundador da Desktop, para trazer o HID, que é um fundo de private equity. Depois a gente continua acompanhando esse processo até eles chegarem no IPO. E hoje estão lá no IPO, vendemos outros clientes para eles. Então, conseguiram traçar essa jornada. A própria Oncoclínicas. Então, a gente foi o primeiro M&A da Oncoclínicas. A gente fez 5 aquisições. Depois também vendemos outros clientes para Oncoclínicas, e hoje é uma empresa também de capital aberto, super reconhecida. Então a gente pega essa empresa que está naquele estágio inicial que tem pista para correr, quer trazer um investidor com governança para preparar a empresa, deixar ela com corpo para eventualmente chegar no IPO, comprar outras empresas ou vender para um outro player. Mas só a empresa no momento vocês vão até abrir o capital, ou vocês também prestam serviço para a empresa que já está com capital aberto? A gente também presta... desde do buy side, aí o foco é maior em buy side, né? Então ela quer comprar outras empresas, a gente ajuda ela a comprar essas empresas, ou a gente vai do outro lado da mesa. Então, qual que é a sua estratégia? Eu quero comprar tal. E a gente vai ao mercado procurando essas empresas, esses empresários,
e preparando eles para serem vendidos para essas empresas. Mas a gente trabalha do outro lado da mesa. Deixa eu só perguntar aqui para o nosso editor aqui, o áudio tá bom dele aqui? Tá pegando legal? Tá um pouquinho distante, acho que é só puxar um pouquinho aí. Aí, beleza. Então vamos só para agora entrar no dia a dia. Eu sei que quando você falou assim, pô, o M&A tem 2, 3, 5, 8 meses, ele leva 1 ano para até a transação sair, né? E tem um monte de palavrinha em inglês aqui, né? De assina lá um NDA. Se você fosse resumir um MBA em M&A, olha só, já tem 2 palavras em inglês, né? Um MBA em M&A em uma frase, né? Assim, qual que são os principais processos, etapas de um M&A, né? Boa. Então, um MBA Express aqui de M&A, a gente poderia dividir em 3 grandes fases. Uma que é a preparação da empresa. Outra que é até a non-binding offer, então que é a oferta não vinculante. E outra que é a binding offer e negociação de contratos. Então, que a gente fala que está valendo ali, tem uma oferta vinculante, que é o binding offer, e negociando contrato de compra e venda. Então, essa primeira etapa, preparação. Você faz todos os materiais de marketing da empresa, então um teaser, que normalmente é uma página, 2 páginas, para dar um gostinho aqui do investimento. E normalmente a gente faz um teaser, um blind teaser, que ele não fala quem que é a empresa, mas dá para dar a entender qual que é o negócio. E aí com isso você consegue acessar vários interessados. Pô, o que você acha dessa empresa? Ah, gostei. Aí assina o famoso NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, um acordo de confidencialidade, que você vai começar a dar mais informação da empresa para ele. Ele não pode sair contando para o mercado, tal empresa está à venda. Porque imagina o que isso pode ter de reação nos funcionários da empresa. Pô, tá à venda, o que vai acontecer com o meu emprego? Sim. Começa a gerar incerteza com o cliente, com o funcionário. Então tudo isso é protegido por cláusulas de confidencialidade. É por isso que a gente só descobre quando a empresa já foi vendida. Então chegou lá na bolsa e vê o anúncio, tal empresa comprou a outra. Vai ter todo esse processo por trás. Então assinou o NDA, recebe um pack mais completo sobre a empresa, dados financeiros, né, o CIM, Conferring Information Memorandum, a palavra bonita, né? Que é um pack que detalha o negócio. Vai contar um book que conta toda a história da empresa, as áreas. E o investidor, né, o comprador, vai levar aquilo debaixo do braço para avaliar, para tirar as dúvidas dele nessa fase, né, ou depois de uma oferta não vinculante. Né, que ele vai, quanto que eu estou disposto a pagar? Ele consegue fazer visitas, fazer entrevistas com os executivos, até chegar a aprovar dessa oferta não vinculante, chega numa diligência mais funda, então, que vai levantar de fato a capivara da empresa, ver como que está pagando tributos, tem processo trabalhista. Então, do D+1 a empresa é minha, então eu vou assumir tudo isso. Né? Então ele faz toda essa avaliação, chega num preço ajustado para o que ele encontrou ou não encontrou, e negocia contrato de compra e venda até o signing, né? Que é a assinatura para a aquisição da empresa. Dependendo do tamanho, tem um período ainda entre signing e closing. Então, o negócio não termina na assinatura. Você assinou, mas ainda não... Assinou, mas não é seu. Então, o CAD tem que aprovar, os órgãos antitrust tem que passar ali por um rito, e aí ele aprova, e aí tem o closing de fato, então, que é quando a empresa assume a outra. Então, no signing, o mercado já fica sabendo, né, porque isso é publicado, vê se alguém tem alguma objeção, se vai ter concentração de mercado, e aí tem as condições precedentes até o closing. E começando nos bastidores aqui, né? A gente olha muito de fora, né? Mas para você, não só no que você já passou, mas o que você viu no mercado também, qual que foi o M&A mais emblemático, assim, de curiosidades? Eu vou pegar um exemplo, tá? Não necessariamente esse é o seu exemplo, mas, por exemplo, eu acho que o movimento que o Itaú fez na XP, o XP com o Itaú, para mim, foi talvez mais emblemático nos últimos 2 anos, que acho que muita gente entendeu, pouca gente realmente... ficaram muitas dúvidas, muitas pernas, mas quer aumentar o controle, não quer, cria-se uma empresa, em classe de ações e tal. Mas para você, assim, na sua bagagem nesse mercado, o que você lembra? Assim, você fala assim, puta, isso aqui para se quiser estudar um case no Brasil, é esse case aqui. São tantos exemplos, e cada setor, cada deal é um, né? Tem uma estratégia por trás. A gente poderia falar um pouco de estratégia, né? Por que alguma empresa compra outra? O que motiva ela a comprar outra? Tem uma palavrinha mágica que o pessoal usa, que é o sinergias. Sim. Você já deve ter ouvido falar. Então, eu vou perguntar para o Alex. Alex, quanto que é 1 mais 1? Sim, 2. 2.
Quando você fala sinergias, opa, não é 2, é 3, é 4. 5. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Ou às vezes é menos, né? Exato. Essa sinergia não acontece. Essa que eu ia fazer a pergunta, mas é só um no bastidor. Mas a gente meio. pode perguntar essa? Pode. Aqui ao vivo? As sinergias em 90% dos casos é 1 mais 1 é igual a 3, 1 mais 1 realmente é 2, ou acaba 1 mais 1 acaba dando 1,5, né? meio. Porque às vezes, pelo menos de capital aberto aqui, a gente depois o CEO sobra lá para o C-Level, né, de justificar, não, porque está atrasando isso, não deu cenário, até algumas concessões, por exemplo, pô, o PIB foi mais fraco, né? Mas essas sinergias eu pelo menos sou bastante reticente, né? Boa, excelente ponto. A sinergia, então, é o que faz os deals acontecerem. Então, para você vale 1 e eu vale 1, se a gente se juntar, a gente vai valer 3. Então isso gera deals, gera negócio. Então tem várias empresas sempre comprando outras, buscando alguma coisa que vai agregar valor, né? Ou uma capacidade que ela não tem. Então você viu agora o efeito da pandemia, um monte de empresa comprando um fator digital que ela não tem dentro do negócio. Então, tentando buscar fora de casa alguma coisa que ela ia demorar anos para desenvolver, então ela acelera esse processo. E aí você falou, pô, mas sinergia às vezes dá meio, né? Às vezes dá 1,5. Tem até um artigo interessante de Harvard que fala Why M&As Fails. E ele fala exatamente esses números. Pô, 70%, às vezes até 90% falham em capturar o valor da aquisição. Não estou tão errado, estou na minha reticência. Você falou 90%. No meu qual que é a justificativa que o artigo coloca, né? Ou que esse estudo coloca? Fala, pô, muitas vezes o gestor ele não consegue avaliar um deal que vai gerar um resultado bacana, levar o patamar da empresa, e outro que vai colocar ela em outra posição de resultado. Então ele acaba pagando mais caro do que o que a empresa vale. Ou você lança um processo competitivo, você lança uma concessão, um leilão, você tem uma disputa ali de preço. Então o que você acaba fazendo? Colocando mais da sua sinergia na mesa. Para o vendedor ele vai levar um valor maior disso. Então você acaba pagando muito caro. E o que é o pagar caro? Aí voltando lá no processo. Ou uma diligência mal feita. Então, quando você está naquela fase de aprofundar, levantar capivara, então você não entende os riscos que de fato tem daquele negócio, ou as sinergias que tem daquele negócio. Então, pô, o Saravale tem o produto dele, eu tenho o meu, vamos se juntar, vou vender os meus produtos para os seus clientes, vou vender os seus para o meu. Vamos se juntar, vamos somar a receita, vou dobrar a receita dos dois. Mas não é bem assim, né? Quando chega no seu cliente, pô, um quer, outro não quer, você vai oferecer para o meu também, não, às vezes a gente não trabalha bem junto. Então você tem esse fator da diligência dos problemas e um fator depois que é a integração. Então, uma vez que a gente está trabalhando junto, pode ter um choque de culturas, você pode perder talentos, então se juntou, mas o Saravale foi trabalhar em outro lugar, recebeu uma outra proposta, e aí a grande parte da sinergia estava no Saravale continuar trabalhando e ele saiu. Essa era a minha segunda pergunta, assim. Mas antes eu vou fazer outra. Em relação, como você falou assim, de sinergia de produtos, né? Vamos começar por essa primeira, que é mais tranquila. Por exemplo, o quanto desses 70%, né? Não sei se vamos pegar esse caso do paper especificamente, mas o quanto uma sinergia, um M&A depende das pessoas, né? Então, ou seja, será que 70% deu errado porque você falou, o empreendedor que estava ali ficou por um tempinho, depois ele saiu, enfim. Realmente, porque tem uma frase aqui a gente faz muito análise de ações, né? O Equity Research. Então, tem uma frase, não sei se essa frase funciona para vocês também, mas a gente diz quase todos os dias. O Excel aceita tudo, né? Então, se eu colocar no Excel lá que 1 mais 1 é igual a 3, ele vai me responder que é 3 e pronto. Então, tem sinergia lá, eu chego nas sinergias, né? Mas pessoas são pessoas, né? Não é um Excel. Então, o quanto realmente o sucesso de M&A depende ou não, né, das pessoas, ou quem está executando, quem está sendo comprado, quem está sendo vendido, enfim, incorporado. O Excel aceita tudo e normalmente ele ainda é linear e crescente, né? Então, a projeção de research é aquela escadinha, cada ano melhor e crescendo. A vida real, você olha para trás, é um ano bom, outro negativo, outro alto. Então você acaba normalizando algumas coisas, e o M&A também. Então você não, em um ano você avaliar se deu certo ou deu errado. Às vezes tem ter um período maior para tirar esses efeitos. Sim. Mas de fato tem um fator Excel, né? E como que você apura isso? Na diligência. Então, coloquei sinergia no Excel, será que ela vai concretizar ou não?
quem que vai executar essa sinergia? O diretor de operações. O cara tá sabendo do M&A? Traz o cara para validar aquela sinergia, porque depois vai virar meta dele. Aí o cara vai lá e fala, os caras, isso aí o financeiro inventou, não tem como fazer esse resultado. Então quando você traz ele já numa fase de diligência, de clientinho, o cara tá alinhado, você fala, isso vai ser sua meta. Não, então vamos baixar um pouco. E coloca ali, né, uns números um pouco mais próximos da realidade, mas você sempre está falando de futuro, então sempre tem uma incerteza, você tem mais chance disso ter um sucesso. Sim. E daí a importância um pouco de estar bem assessorado. Então a gente faz esse trabalho lá, buy side do sell side, e a Divisa, eu não comentei no começo, mas a gente tem outras 2 empresas. Então é bem empreendedora a Divisa. Começou, na verdade, como consultoria estratégica. Então aí sócios das grandes consultorias, e aí faz toda essa parte de post-merger integration. Então vai lá, vamos juntar os times, planejar os 100 dias de operação, como que continua, dos 100 dias até os 6 meses, que é os quick wins. Né? Então, o que a gente vai conseguir extrair valor mais rápido, que é o fator tempo ali efetivando, e de 6 meses a 2 anos, que é a criação de valor. Então, a gente começou como consultoria estratégica, entendeu-se que tinha um espaço para trabalhar em M&A com esse DNA de consultoria estratégica, entendendo as alavancas, entendendo sobre negócio. E a empresa mais jovem do grupo é a Analytics, que faz Big Data. Né? A gente brinca, tem 30 analistas lá da Analytics, cientistas de dados. Você passa atrás, olha na mesa, tudo aquela tela preta, assim, os dados caindo de programação, e os caras aí atendem também empresas de capital aberto em pricing dinâmico, supply chain, que você tem muitos pontos de dados, então essa turma, você fica até assustado quando você olha para a Sabe quando você vai alugar um carro lá, você chega no aeroporto, tem aquela fila, né? Você só vê o preço subindo do aluguel de carro. Essa turma que faz. Tem alguém mexendo nesse preço, né? Mas manda bala, Alex. Não, eu queria falar um ponto interessante que você falou em relação aos desafios. A gente está passando agora por a notícia que foi divulgada entre a Oi e a TIM. Exato. Né? E a TIM e a Vivo contestando que... É o momento da polêmica agora. Contestando que poderia ter menos clientes, né, do que a Oi imaginava, né, enfim, ter passado. A gente está falando de 2 maiores companhias do país, né, em telecomunicações, e tem o órgão de trust ali que está, né, o Anatel tentando ali, né, inclusive com as companhias, tentando barrar essa aquisição. Ou seja, se a gente está falando de 2 grandes companhias, não vou julgar que teve um erro ali, né, de uma pesquisa, enfim, mais aprofundada, mas se teve isso em 2, 3, né, 4 grandes companhias aqui do Brasil, as maiores, eu fico pensando, né, imagina nas pequenas companhias, né, ou seja, o desafio, né, da busca pela informação é muito desafiador, né, em relação a isso. Aqui no Brasil, lá fora também, né? É só ver o Elon Musk com o Twitter, ele fala, não, eu quero comprar o Twitter, mas os números estão errados, aí começa aquela discussão. Aí no fim é uma briga de preço, né? Então cada um tentando puxar para o outro lado e apurando ele, na diligência, esse número não vai ser bem... Os números errados no Twitter deve ser, 70% deve ser fake ali, né? Um cliente que não serve para nada, né? Que você não vai vender nada para ele, né? Que é só robô. Mas você comentou no middle market, não? Empresas menores, é a mesma coisa, então tem... com um desafio maior de contabilidade, de governança. Então tem muita coisa que, a empresa, se ela fosse a mercado, ela não ia conseguir investidor nenhum. Então ela precisa desse trabalho a 4 mãos ali antes para preparar, organizar a casa. Às vezes tem um balanço auditado, já começa muito na frente no projeto. E para vocês terem ideia, né, tem um deal até emblemático. Né? Vocês estavam falando de telecom, que a gente trabalhou lá atrás. E aí imagina agora aqui o desafio, né? Então eram 8 provedores de internet, cada um mais de um CNPJ e cada um com mais de um sócio. Então no total acho que eram uns 40 sócios. A gente fez a fusão desses 8 provedores, já saindo com um novo balanço auditado, e ao mesmo tempo que estava sendo criada essa nova empresa, a gente estava trazendo um fundo de private equity. Essa empresa que eu estou falando é a Vero, e a gente trouxe o 20 Partners para aquisição. A Vero até protocolou IPO, quase chegou no IPO. Sim. E agora tem alguns rumores aí de venda, algumas notícias, acima já de 2 bi de valuation. Mas, você pegar a 20 e falar, compra esse provedor aqui, ou compra esse outro aqui, não ia sair negócio nunca. Então a gente já fez a fusão de 8, já ganha um corpo para trazer um fundo maior, e já arruma a casa para quando eles chegarem não abrir os armários e ver os esqueletos que estão ali, né? E
Então acaba sendo assim, vantajoso para todos os lados e criando alguns mercados. Então a gente começou lá atrás com esse projeto e teve uma onda aí de telecom que a Divisa tem assessorado vários clientes, a própria desktop. Então assim, é também uma tese, né, de investimento. Então deixa de ser só uma assessoria, você acaba entrando a fundo no setor. Sim. Só voltando ali à pergunta do Alex, não sei se é esse ponto, Alex, mas só para cutucar aqui. Não pegando esse caso, mas e também não criminalizando ninguém, assim, mas sempre no lado de M&A parece que está tendo alguém levando uma vantagem em cima do outro, ou o comprador comprando barato, ou o vendedor vendendo caro, ou enfim. E pode acontecer alguma falta de diligência mesmo, de ocorrer algum erro ali. Já aconteceu isso em empresa de capital aberto que eu acompanhei. E acho que é o caso da Oi também, né? Tem aquela sensação assim, parece que tem alguém que não está com acesso a esses dados exatos. Né? Porque um fala que tem 100, outro fala que tem 80, outro fala que tem 80, outro fala que tem 200 e não estão pelo menos até esse momento, né? E um caso emblemático, além desse, que voltando lá atrás, que eu gosto muito de estudar desse caso, que é a compra da Anglo American pela fatia da MMX, né? Que trouxe uma confiança para os investidores muito grande naquela época, que o Ike era muito questionado que vendia PPT, e a Anglo American, uma dos maiores, comprou a fatia do MMX, aí com essa confiança ele conseguiu trazer vários fundos e abrir outros IPOs, né? Então, além dessa pergunta do Marco, eu queria também trazer essa questão, não só a sinergia, mas um cara grande que dá credibilidade também pro negócio, né? Como você falou, a 20, né? Enfim, um outro cara grande. Isso dá outro corpo, né? Porque ele vai não só trazer ali a gestão, a governança, mas trazer capital. Então fala, você tem um negócio, tem um modelo que funciona. O seu desafio é acelerar esse crescimento, o dinheiro não vai faltar. Então começa a colocar no negócio, né? A própria desktop, o sócio está até hoje na empresa. Então é muito mais difícil você ter bons negócios do que faltar dinheiro, né? A gente brinca que você tem um bom negócio, já 80% do caminho já avançou. Sim. E das informações é muito isso, né? Tá no detalhe e tá protegido via contrato de que as informações são verdadeiras, foram disponibilizadas e acaba virando uma briga judicial muitas vezes o pós-M&A, tem muita gente que fica cada um puxando um pro seu lado. Mas, e daí também, né, você tá bem assessorado. Eu lembro um cliente que a gente assessorou, a gente estava comprando uma multinacional, né, então do setor automotivo, que é a Magna International, então canadense, tinha uma planta na Bahia e uma planta no sul de Minas, que é perto de BH, ali em Betim, um pouco mais para baixo de Betim, que atende a fábrica da Fiat, que é São Joaquim de Bicas. E aí Ford fechou, a operação da Bahia morreu. A Ford saiu do país, então vendeu os ativos e sobrou uma operação pequena em São Joaquim de Bicas, com uma estrutura corporativa de multinacional. Você fala, já não dá, já tá 10 anos tomando prejuízo ou tendo dificuldade ali para ter uma rentabilidade. Fechou a maior planta, vamos sair do país. A gente entrou comprando com uma empresa nacional, que é a Neo Rodas, né, o grupo ABG. E nessa aquisição, no contrato, por ser uma brasileira comprando uma multinacional, eles fizeram questão de incluir uma cláusula de que eles não tinham nenhuma vantagem por ter o escritório de ponta, o top do top, e a gente ter um escritório que a gente estava usando ali, que é o que cabia no orçamento de advocacia, né? Então até isso... E aí os americanos são muito bons, os americanos, canadenses, são muito bons nesse sentido. Então é uma cláusula que, se você está numa posição que parece ter alguma vantagem, às vezes é interessante incluir, ou você dá essa possibilidade do outro lado de contratar um escritório à altura. O legal é que eles pagaram grande parte do processo. A gente fala, precisa ter não sei o que lá. Não, vocês que pagam. O Ale, voltando pro ponto anterior, a pergunta é a seguinte: se pode haver realmente essa discrepância entre os dados, né, de um comprador e de quem está vendendo o ativo, né, no sentido de diligência mesmo. Porque parece haver essa percepção. Tem alguns casos aqui que eu acompanhei de empresa de capital aberto, né? Então, por exemplo, sobreposição de base, né? Então estavam duplicando a base que na verdade era a mesma base, enfim. Pode haver isso de ocorrer. E aí no sentido também de M&A, né? O que existe nos contratos que podem fazer assim, mas tem uma cláusula que adiciona
um desconto, a empresa vai ter que devolver dinheiro, enfim, pode ter uma multa. Porque desfazer o negócio também acho que é difícil. Você levou um ano para estudar, depois chegar lá, depois vocês encontrei um negócio aqui que não era o que eu estava. O que você já viu? O que é realmente direito? O que então tá nos contratos? Tem algumas formas, né? Acho que a principal, você faz às vezes uma diligência mais rápida, você quer fechar, já quer anunciar para o mercado. E aí, o que a gente coloca normalmente é um ajuste de preço X meses depois, ou entre o signing e o closing. A data do closing, você tem um ajuste de preço, pode ser para cima ou para baixo. O que vai ter nesse ajuste? Você vai apurar devidamente a base de clientes, descontar tal e tal valor, e você já travou ali o preço, X mil por cliente. Quando chegar lá na frente, você vai apurar, ver a diferença, e aí tem um ajuste de preço para mais ou para menos para essa diferença. Mas não concordo com a diferença. Então, e você acha que é mais, eu acho que é menos. Está lá no contrato. A gente contrata uma auditoria renomada, uma Big Four, para avaliar. E aí você tem, depois que ela deu o relatório, você tem mais X dias para retrucar o que ela falou e até chegar numa decisão final que é de um terceiro independente. Então não é você falando que está alto, eu falando que está baixo, tem lá um auditor tirando a disputa, né, entre os dois lados. Então isso é muito comum e também é muito importante ter. Então às vezes você coloca, comprei e é esse o preço. Se eu comprei sua empresa e não determinei ali qual que é a quantidade de capital de giro que eu estou pagando, até de fato eu assumir o controle, você poderia começar a vender o estoque e não repor. E você vai colocando esse dinheiro no bolso, tira da empresa, né? Então até o nível de estoque, nível de capital de giro é sujeito a ajuste de preço depois entre o sign e o closing. E no caso de vamos supor, que não chega a ser um M&A, mas por exemplo uma concessão, só para pegar um exemplo. Também você tem que a sua metodologia, seu valuation lá, e isso pode mudar ao longo do tempo. Vamos pegar aqui algumas concessões, a maioria deram certo, mas sempre tem um caso aqui, acho que o Alex estava no final de semana aí, né? Final de semana? Era para ser esse final de semana, mas aconteceu na segunda-feira lá em Viracopos, né? Viracopos é uma concessão que teoricamente não deu certo, né? Então, de novo, alguém não acertou nas contas aí, né? E a gente lembra, talvez não chamou a divísia, não contratou alguém que faça, mas a gente vê acontecendo, né? Sim. E talvez. E como é que também fica esse. É o mesmo sistema, vamos dizer assim, também pode acontecer esses ajustes, né? Também pode, aí é negocial, né? Então você tá. Uma concessão normalmente você tá travado ali em preço, você fala, isso aqui não é bem assim, não deu certo, vou entrar em falência, aí começa a renegociar o contrato, reabrir discussão. Então pode ter isso. E a diferença da concessão para um outro deal de uma empresa, concessão normalmente tem um prazo fixo. Então você vai fazer um fluxo de caixa, perpetuidade, você vai fazer um fluxo de caixa da concessão, do período dela, entender quanto que está disposto a pagar, quanto que vale, e entrar nela ou não. Mas acaba sendo muito estratégico. Então a gente vê várias empresas chinesas entrando no Brasil com concessão. Exato. E o WOC, a taxa de desconto do chinês é 5%. Né? Quanto que precisa para ganhar? Tanto. O cara não falta, é estratégico, né? Mais do que o retorno financeiro. O cara quer estar na infraestrutura do mundo todo. Então, assim, não tem. Se você fizer a sua conta, você não vai conseguir bater o preço, ou você vai ter que. Onde tem uma ferrovia construindo. Você vai se arriscar para poder entrar. E aí, até essa pergunta que muito jornalista faz também em matérias é o seguinte: esse ano o M&A aconteceu no setor de telecom, né? Mas de repente, assim, tem uma decisão lá do outro lado do mundo, da China, que não tem nada a ver com a nossa decisão aqui. De repente ele quer um projeto de dominar todas as ferrovias do mundo nos próximos 20 anos, né? E ele vai entrar em todas as concessões que tiver. Se a gente colocar uma concessão aqui para acontecer. Então, existe isso, assim, por exemplo, de estar um setor mais aquecido, ou enfim, como é que funciona essa demanda assim, setorial, principalmente, né? Quem que define? Os fundos, enfim, o buy-side, né? É muito o que a gente fala, né, de perspectiva de mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Estamos em transição energética. Né? Todo mundo fala petróleo, fala ESG. O que vai substituir o petróleo? É gás natural, é energia solar. Então, a gente deve ver muitos M&As em gás natural e energia solar, que são players querendo se posicionar para aproveitar esse mercado que vai crescer para frente. Então isso funciona para a energia, funciona para outros setores. Então você vê alguns M&As mais movimentados que é o cara já preparando, tem aquela curva S, né? A empresa ela cresce, vira madura e depois ela entra num declínio. É o caso da Kodak, bombou,
de repente chegou outra tecnologia, a empresa faliu. Yahoo, por exemplo, que ia ser Yahoo, vendido. Né? E aí você fala, pô, o que uma empresa madura tem que fazer? Criar outra curva S. Sim. Criar outra avenida de crescimento. Então, Americanas, você pegar até no estratégico da Americanas, tem lá uma curva S, lojas, aí tem outra curva S, B2W, e tem uma terceira curva S, o AMI Digital. Né? Então, ela já está olhando lá na frente onde ela precisa estar. E aí você pega esse do digital, você tem todas as empresas olhando e fala, pô, startup digital, internet, tem tecnologia que existe há 5 anos, empresa com 80 anos. Uhum. Olha o que a gente criou com a digitalização. A empresa de 5 está competindo com uma de 80 pau a pau, porque a tecnologia só existe há 5 anos. Sim. Então a de 80 anos ela está falando, pô, preciso ter isso. E começa a ir atrás, então a gente tem essa parte tech também super aquecida. E tanto empresas quanto no que a gente chama de Corporate Venture Capital, né? Que é a empresa criando uma área para aquisição de startups para começar a trazer essas ideias que são novas e vão sendo criadas. Inclusive, vou colocar aqui em primeira mão para a BMC Aí, News. ó. Aqui é Breaking news. Breaking News. Breaking News. Tá autorizado aí? Tá autorizado? A gente assina um NDA aqui na saída, só vale para os clientes da BMC News. Hein? A gente assinou uma parceria, uma joint venture, então também com o espírito empreendedor da Divisia, com a Liga Ventures, então, que é uma aceleradora de startups, tem mais de 8 mil startups aceleradas, Caraca. que é para começar a fazer essa assessoria de M&A para startups e que o principal cliente são esses corporate venture capitals, são investidores que querem trazer uma tecnologia nova, trazer um investimento. Então a startup ela já é acelerada dentro do ecossistema da Liga e a gente entra com essa assessoria para rodar da série A, série B e aí vai acompanhando essa jornada, né? Porque ela começa pequena, mas startup vocês sabem como é que é. De repente ela já está muito grande, então tem que começar lá desde o começo junto com os empresários e isso a gente acabou unindo o know-how de M&A e de proteção e de contratos, né? Você falou, pô, pro deal dar certo. Sim. E tem várias histórias. Pô, um empreendedor que criou empresa aí na hora do earnout não pagaram o earnout. Ou não estava bem escrito, o earnout era dúbio ali. Pô, o que é? O que é preço, o que não é? O que é cliente, o que não é? E acaba tendo bastante discussão. A gente entra com esse know-how e a Liga com todo o ecossistema, com aceleração. Então, breaking news aí pra turma. Muito bom, hein? Liga Divisia. Vai ser o nome. O nome. É isso. Talvez mude uma coisa ou outra aqui, mas... o bom é que em breve a gente vai ganhar outra garrafa. Vai ter que voltar aqui com a turma para falar de Venture Capital. Uma garrafa nova aqui, que essa aqui é só da Divisa. O Ale, últimas perguntas. Uma pergunta mais fácil. Qual que é o próximo unicórnio brasileiro? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Simples assim, né? Então, que todo mundo quer saber. Essa é a primeira pergunta, né? Então você já pode responder. Mas falando sério, o jornalismo, né? Ele sempre quer o breaking news, né? Você acabou de dar mas tem mais um, né? Nos próximos 5 anos, se fosse selecionar 3 setores, né? Quais são os 3 setores mais aquecidos em M&A dos próximos 3 anos? Né? Aí vamos pegar um pouco de tudo. Mas aonde que vem coisa nova? Talvez até, estou chutando aqui, mas tentando já antecipar um pouco, mas talvez incorporando tecnologia em alguns segmentos. A gente teve um evento agro recentemente, agora muito essa conversa da tecnologia junto com o agro, enfim. Mas se fosse elencar, assim... Até uma pergunta já, a terceira pergunta também. Isso uma hora vai para a Bolsa, né? Sim. Então, quando que chegam nessas empresas? O que a gente deve ver de novidade aí? Você vê na Bolsa, a gente viveu um boom de IPOs, né? Não tinha tanto IPO desde 2008, foi recordes atrás de recordes de IPO, e porque era muito um timing de mercado que estava favorável para as empresas. Mas acho que muita gente aprendeu a fazer IPO e aprendeu, logo depois do IPO vem o M&A. Você fala, pô, fiz o IPO, recebi um monte de dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Vou distribuir dividendo? Não faz sentido, né? Eu vou investir no negócio... Não tem tanto negócio para você investir. Então você começa a comprar empresas. Então foi o caso da Local Web, fez o IPO, comprou lá mais de 10 empresas, da Redditor, fez o IPO, foi o terceiro maior da história. A gente não via um tão grande desde lá do Santander, Banco do Brasil Seguridades. E logo depois do IPO da Redditor, ela começou a comprar hospitais. Sim. Comprou tanto hospital que ela fez um follow-on
que é uma nova rodada de IPO, vendeu mais ações para botar mais caixa para comprar mais hospitais. Então o M&A ele passou a fazer parte da estratégia das empresas. Não um negócio tanto de oportunidade como era no passado. Estamos aprendendo aqui no Brasil a fazer mais M&A. Então ele, mesma coisa que o IPO, ele tem uma segunda onda de M&A que ficou super aquecida nesses últimos anos. Esse ano um pouco mais de incerteza, mas para frente a gente deve ver isso em patamares muito mais altos do que o que a gente via no passado. Você falou de setores, né? Então, energia, que eu falei aqui no começo, a gente deve ver bastante. Sim. O agro, estava aqui também para comentar. Então você fala, tem um efeito de commodities. E quando a gente fala de Brasil, o PIB do Brasil é serviços e depois o agro é uma representatividade enorme. Sim. Então tem espaço para consolidação, tem espaço para tecnologias, e aí é agrotech para todo lado, pulverização com drone nas safras, monitoramento traqueação de gado, monitoramento de gado, monitoramento de incêndio. Então tem vários M&As de capacidade, né? Uma capacidade que eu não tenho e quero trazer. M&A de escala, então como que eu faço mais do mesmo e aí eu faço mais barato. Então eu faço 500 produtos, você faz 500, a gente se juntar a gente faz 1.000 mais barato, comprar matéria-prima mais barato. No caso de hospitais também, né? Hospital também. Então, compro insumo para hospitalar, eu tenho o meu back-office ali do corporativo, meu RI, meu financeiro é um só para diversos hospitais. E um M&A de escopo, né? Então que entra aqui um pouco capacidade, mas de diversificação. Então, eu já estou aqui em oil and gas há muito tempo, o que eu vou fazer para criar minha próxima curva S, ou para mudar, diversificar o meu setor? Então, todas essas linhas devem continuar aquecidas. O terceiro setor, saúde. Né? Então você tem no Brasil envelhecimento populacional, você tem aumento dos gastos com saúde, e a Redditor ela foi pioneira aqui nessa leva, mas a gente deve ver saúde crescendo. E saúde humana como saúde animal. Né? Então a Pets foi a primeira do Pets a sair. A própria Ceres pode virar um Redditor dos cachorros, que eu falo, né? Uma rede do Brasil inteiro. Eles já deixaram claro que até podem fazer um IPO. Então tudo que a gente vê em saúde humana, daqui a um tempo está acontecendo com animal. Então também deve ser escala, a mesma área. O pessoal está trocando filho por cachorro. Sim. Eu tenho os dois. Né? Tem uma série de produtos, né? Seguro também está acelerando muito, o seguro pet também. É isso aí. Tem muita coisa crescendo. Muito bom. Então vamos deixar para o próximo episódio que o Ale tiver aqui, ele vai contar pra gente quem que é o próximo unicórnio brasileiro, né? É bom deixar um gostinho, né, pro pessoal. Mas muito bom. Alex, se quiser deixar a pergunta final aí. Que depois da BMC News não vale, né, como unicórnio. Não. A resposta. Então depois a gente conta pro pessoal. Esse aí é o unicórnio só em número de espectadores, né? E audiência. Não, mas muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Ale, se quiser deixar suas palavras finais, quiser deixar também, acho que você não falou, deixou seu contato, quiser deixar o contato aqui também da Advisia, do time, né? Link da escola. Vamos marcar mais vezes. Foi um bate-papo muito, muito enriquecedor aqui. A gente só vê de novo, a gente só vê o finalzinho, né, acontecendo, só assim, sai essa aquisição. Mas é um trabalho bem difícil. E eu acho que também tem um trabalho, me corrija se eu estiver errado e qualquer falha minha aqui, mas acho que a Advisia trabalha muito e até o momento da fusão e aquisição, mas é um trabalho muito grande que também vocês fazem, mas que acho que é muito mais interno das empresas, que é o trabalho pós-IPO, né? Então esse trabalho assim, que é um trabalho, às vezes, no Excel muito bonito, no acionista que a gente está olhando aqui muito bonito, mas, deve ser um negócio que difícil não é o fim, né? O IPO, ele é o começo, é um novo começo para uma empresa que vai perpetuar e é independente de sócio. Agora tem conselho. Ou M&A também, assim, eu fico pensando assim, que a gente fala assim, mas tem sinergias. Sinergias, a maior parte da sinergia, uma parte grande da sinergia são pessoas, né? Sim. Você não vai falar, mas quem que eu vou escolher? Tem 2 financeiros. Quem que é o melhor? Né? Porque isso é um trabalho bastante difícil, né? Principalmente quando envolve pessoas, né? É isso aí. E acho que vem daí um pouco a importância de estar bem assessorado e estar com as decisões alinhadas, né? Estar com a decisão clara. E às vezes a decisão é não integrar. É você manter o time, que é o que o Itaú fez com a XP, que você comentou. Comprou metade da XP, mas não botou o dedo lá.
Fala, vocês são. Se a gente entra com governança. Itaú e Avenue, por exemplo. Né? Agora fazendo também. Mas deixa eles com autonomia, porque senão estragaria, né, o negócio, e deu certo. Então são estratégias de integração também. Às vezes a integração é não integrar. Interessante. Então, acho que falei meus contatos aqui, você tem que escrever Krakowski, senão o pessoal não vai conseguir encontrar. Vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês conseguem me encontrar no Instagram, alexandre.krakowski, no LinkedIn não deve ter mais de um. E da Divisia, a gente tem o site da Divisia, então vocês conseguem buscar lá, ou me mandar uma mensagem, eu também direciono lá pro pessoal. Legal. E super prazer estar aqui. A próxima a gente conta um pouco mais dos unicórnios. Nos unicórnios, os bastidores, né? E então, próximo podcast a gente vai falar o próximo unicórnio, no próximo episódio, e também os M&As que não deram certo, mas no próximo episódio a gente fala sobre isso. Show de bola. Tá bom? Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Ale. Muito gentil aí. A gente se vê no próximo SaraCast aqui toda semana na BMC News. Até mais. Tchau. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósito